como lidar com a sabedoria que vem de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 30, comentário de Mário Persona. A Bíblia não explica quem é esse Agur, filho de Jaque. Se ele era uma pessoa ou uma pessoa que tinha esse nome, ou se ele é apenas um pseudônimo de Salomão. Mas, de qualquer maneira, ele estabelece bem a base, os fundamentos, para qualquer ser humano tratar com a sabedoria que vem de Deus. E esse fundamento é reconhecer a própria ignorância. Na verdade, versículo 2, na verdade eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Depois de se declarar ignorante, totalmente ignorante das coisas de Deus, ele coloca algumas perguntas no sentido das perguntas que Deus fez a Jó, no final do livro de Jó, quando Deus se revela a Jó. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? E aí nesse papel de um homem que ignora todas as coisas, ele está então apto a apresentar aquilo que é a revelação de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. E aí então, do versículo 7 em diante, ele traz sabedoria. A gente entende que é sabedoria para a vida do homem nesse mundo, mas ainda assim sabedoria de Deus. É distinta do que nós vamos encontrar depois em Eclesiastes, que é o ponto de vista humano da terra. Mas aqui ainda é a sabedoria de Deus revelada a esse Agur, a esse mais bruto do que ninguém, mas sabedoria de Deus. Interessante que quando nós lemos Provérbios, lemos o Antigo Testamento, é sempre bom entender que era um patamar que ainda não era o cristianismo. E aqui, quando fala duas coisas te pedi, não me negues antes que morra, afasta de minha vaidade, a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E aí a questão seria, e se Deus me der a pobreza? Ou, e se Deus me der a riqueza? Como eu faria? Porque aqui ele está pedindo o meio termo. Nem pobreza, nem riqueza. Mas qual é, no cristianismo agora, a posição do cristão em relação a isso? Eu creio que pode ajudar se a gente ler Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, mostrando uma experiência aqui que vai até além da experiência ali de Provérbios, se é de Salomão ou não, mas colocando-se numa condição que já ele não pede nem riqueza nem pobreza, ele não pede, ele deixa totalmente nas mãos de Deus. Ele deixa completamente nas mãos do Senhor. E ele vai ficar satisfeito com o que vier. Por isso que ele fala, sei estar satisfeito em tudo, né? Ele fala, sei estar contente. Sei estar abatido, sei ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto ter fartura como ter fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
se aqui em Provérbios nós encontramos o que escreve aqui, o Agur, admitindo que ele é bruto, ele é ignorante, e ele vai receber então sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus para essa terra, para essa vida, lá em Filipenses nós vemos Paulo se colocando agora num patamar superior em relação a esse, do homem na terra. Porque ele já não pede, ele simplesmente sabe de onde vem o poder para ele suportar tanto uma coisa quanto a outra e estar contente em qualquer situação, que é o que ele fala aqui. Nos versículos seguintes, no versículo 10 em diante, nós vemos uma descrição muito clara do que é o mundo hoje, né? Indo direto para o versículo 15, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. E aí ele fala das coisas que nunca se fartam. E é assim o homem. O homem nunca se farta. O homem vai querer ganhar na loteria mesmo, porque nós somos insaciáveis, né? A gente nunca acha que é o suficiente ou que é aquilo que Deus nos deu, que é da maneira que Ele quis para nós. Há uma geração que amaldiçoa o pai e não bendiz a sua mãe, diz no versículo 11. Há uma geração que é pura aos seus olhos e nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Que descrição melhor poderia existir para o ser humano? Nós somos assim na nossa natureza. Nós não respeitamos as autoridades, as potestades, nós nos achamos puros aos nossos olhos, nós somos altivos e nós queremos realmente consumir dentes como espadas, né, que fala, queixais como facas. Queremos destruir, consumir, furar a fila. Primeiro eu. Esse é o sentimento do homem no seu estado natural. Tem 2 versículos aqui que me ajudaram bastante. Um é o versículo 19, com respeito a quando nós conversamos com pessoas incrédulas e as pessoas contestam a fé, contestam a Bíblia, negam uma série de coisas e tudo. E uma vez eu aprendi isso de um irmão. Ele citou esse versículo aqui, 3 coisas que me maravilham e a 4ª não eu conheço. Uma das coisas é a segunda, o caminho da cobra na penha. O que é a penha? É uma rocha lisa. E esse irmão, quando falou isso para mim, ele falou assim, olha, quando uma pessoa começa a falar disso, falar daquilo, criticar isso, criticar aquilo, da palavra de Deus, do Senhor Jesus e Deus, traga a cobra para a penha. O que significa trazer a cobra para a penha? Quem já matou uma cobra sabe como é que é. Você não tenta matar a cobra no meio do arbusto, lá do capim. Você pega uma vara e puxa ela para um lugar limpo. De preferência, uma penha, uma rocha, uma pedra lisa, um lugar cimentado, vamos chamar assim. E aí fica fácil de você acertar a cabeça dela. Então, sempre que existem discussões, debates, conversas que começam a desviar para uma série de questões e que levam até a impiedade, levam até a contaminar os ouvintes, traga a cobra para a penha. Coloca a serpente na pedra lisa. Traga para Cristo. Coloque Cristo como o foco da conversa, para que tudo mais desapareça e fique só a cobra e Cristo, a serpente e Cristo. E aí então é possível lidar com essas questões que geralmente querem depreciar as coisas de Deus. E o outro versículo, ele tem a ver com a importância da educação das crianças. E o versículo 17. E ele é seríssimo. Quando a gente vê aqui para o lado da criança que não obedece, ou do filho que despreza os seus pais, e um pouco antes falou
no versículo 11, há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. E aqui no versículo 17, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. É difícil pensar numa imagem mais gráfica de coisa ruim que pode acontecer para aqueles que desprezam seu pai e desprezam sua mãe. Olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pintãos da água os comerão. É a primeira parte que uma pessoa moribunda no deserto, a primeira parte que as aves de rapina comem são os olhos. Eles vão primeiro nos olhos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.